E aí, raça, beleza? Bem-vindos ao episódio 27 do Oi Talks. Eu sou o Lindomar E eu sou a Priscila. e o episódio de hoje é como criar filhos bilíngues. E hoje, patrocinando nosso canal, Nosso do Oi episódio. Talk, nosso episódio, o famoso Oi Barista Coffee. Café mineiro torrado na Austrália, pelo Oi Barista. E também temos o grinder manual. A gente entrega por toda a Austrália. E se você está em Adelaide, pode fazer o seu pedido e retirar na City, no centro da cidade. E também o Oi Barista dá treinamentos. Isso. Aulas de barista. Barista. Decidimos falar sobre filhos bilíngues hoje porque temos um filho de 6 anos, Benjamin, que nasceu na Austrália. Então tem contato com inglês e não teve contato com português lá no Brasil, né? Como muitas crianças vêm do Brasil para a Austrália. Então a gente vai contar aqui o que a gente faz, se o Ben fala inglês e português. Porque eu vejo que muita gente se impressiona quando se encontra com ele e muita gente pergunta, né? Ele fala inglês e português? Pra ver se vai falar inglês ou português com ele. Sim. Então vamos falar sobre isso porque eu vejo que muita gente pergunta pra gente também. Como que vocês conseguem manter o português em casa e se o Ben consegue se desenvolver ele na escola também com o inglês. Sim. Primeiro, o que a gente faz? Eu tenho uma regra aqui dentro de casa que não pode entrar em inglês de jeito nenhum. Então ele já sabe, desde pequenininho foi assim. Então tudo que ele assiste é português. Tudo que a gente vai fazer aqui dentro de casa, ele tem que falar sempre em português. Se o desenho que ele quer assistir não tem em português, ele não assiste. Então só pode assistir em português dentro de casa. Essa é a primeira lei. Segunda lei é Lei? que... Segunda regra, lei. Aqui dentro de casa é lei. Ela aqui dentro de casa é lei. Aí a segunda coisa é que ele acha que eu não falo inglês. Então... Achava. Achava. Até um tempo atrás ele achava que... Até um tempo atrás ele pensava que eu não falava inglês. Sempre falava português com ele e ele sempre falava português comigo, mesmo estando fora de casa. Até que um dia você teve que falar com a professora, não foi? Ou a professora foi falar com você? Ah, sim. Meu pai me enganou? Ele sabe falar inglês. E aí, como foi muito natural desde sempre, ele com esse contato com o português, em casa, desenho, filme, e a gente falando, e livro também, né? Eu li ali os livros de português pra ele. Ele hoje tenta ler os livros em português, mas é muito complicado que ele aprende ali o som das palavras em inglês e aí ele traz pro português e vira uma bagunça. Como desde o início foi muito natural, não foi nada forçado e obrigado, como se fosse assim, uma obrigação, né? E ele disse, ai, que saco, tem que falar português, né? Nunca foi dessa forma. Hoje ele com 6 anos, a gente tá falando hoje ele com 6 anos, né? Daqui 6 anos a gente volta a fazer esse vídeo e fala, deu certo, não deu certo, nosso plano, nossa estratégia? Mas por enquanto... Mas eu acho que ele estando com 6 anos agora, ele fala do jeito que ele fala, eu acho que ele não perde mais o português. Porque é muito constante, né? Ele não troca. Não, ele não troca em nenhum momento. Tipo, em nenhum momento ele troca. Então é muito natural pra ele. Então eu acho que nunca vai perder. Espero que não. Porque esse é o nosso objetivo. Desde quando ele nasceu, nosso objetivo sempre foi português. Nossa prioridade é português em casa. A gente nem discutiu outras coisas, assim, né, em relação à educação. A única coisa que a gente sabia é que o Ben vai falar português. Não importa o que aconteça. Era a nossa meta. Ele fala algumas coisas, concordância, tipo... Sim. Tipo errado, né? Sim. Mas o diálogo inteiro é em português. Sim. Minha pijama, não é? Minha pijama, alguma coisa assim. Mas ainda tá falando, né? Que o português, se a gente parar pra pensar, é muito mais difícil do que o inglês. Então você fala meu, minha. Não me lembro qual palavra que eu falei pra ele. Ele falou, mas não é isso. Mas é que a mesma palavra tem vários significados. Não me lembro o que era. Pra gente sempre falar português com ele, ele ia pra creche 1, 2 vezes na semana. Então ele não tinha eu acho que foi mais por isso também. ele não tinha o contato ali quando ele era pequenininho com o inglês. Que ele ficava muito com a gente. Né? Era aquele período que a gente estava revezando de ficar com ele. Muito caro a creche aqui na Austrália. Na época era $130 por dia. A gente preferiu revezar e ficar com ele. E ele ia uma vez, Tinha uma época que ele ia uma vez, outra época que ele ia 2 vezes na semana pra creche. Diferente de outras crianças que vão 5 dias na semana. Então, ele tinha mais contato com português do que com inglês. Ele até passou um pouco de trabalho quando ele entrou na reception. Na reception. Que é o creche, jardim... né? Não, jardim de infância. Só um pouquinho de trabalho, mas a gente sabia que ele ia pegar de qualquer jeito. Sim. O bom é que todos ali da escola, onde ele sempre estudou, né? Desde da reception até agora o Year One, foi a mesma escola. Eles sempre falavam, não se preocupa com inglês. Continua lendo livro na tua língua. Eles falaram na reunião assim pros pais, porque é uma escola muito multicultural. Continua falando na tua língua com ele, não se preocupa, deixa o inglês
com a gente aqui na escola. E dito e feito, foi resolvido. A gente não precisou sentar e ensinar para ele palavras, porque o jeito que ele entrou na escola com dificuldade de entender inglês, de se comunicar, no final do ano era outra criança. E hoje ele tá no Year 1. E ele já consegue ler, já consegue escrever. Até no homework da semana passada teve uma troca ali de... que ele esqueceu como é que era uma palavra em inglês. E aí ele, na cabeça dele, eu sei como é mel. E aí ele foi lá, E-L, né? Mel. E aí conseguiu escrever numa frase que ele tinha que escrever mel, porque ele não lembrava que era honey, né? Mas foi a primeira vez que eu vi ele fazendo isso. Acho que foi só um momento ali que foi muito óbvio pra ele. Bi, mel. Não é bi, honey. E o pior é que escreveu mel certinho, cara. É porque mel se fala exatamente como se escreve. Música em português... algumas vezes. Não, música ele escuta mais em inglês. Mais em inglês. Mas ainda tem em português. É porque tu não gosta de música em português, né? Já começa por aí. Eu acho que vai muito dos pais. Tudo isso que a gente tá falando. Porque eu quero que ele fale com a nossa família, né, cara? Se ele não falar português, ele não vai conseguir falar com a nossa família, então eu acho isso muito errado. É isso aí que ele faz também, né? Videochamada constante. Sim, eu acho muito errado o teu filho não conseguir falar com teu pai, com a tua mãe, por exemplo. Mas é porque é difícil, né, amor? Por exemplo, nós dois a gente fala português, ok? Mas numa casa em que um do casal não fala, você até começa em português, mas de repente já desanda. É mais difícil. Porque você quer que o outro entenda o que você está falando com a criança. É desafiador. Por isso que é muito sobre os pais. Então, mas eu só queria que eles conseguissem comunicar-se com meu pai. Com meu pai, com a minha mãe ali, com meus irmãos, e deu. Sim. Mas até agora tá dando certo. Mas acho que, como você disse, acho que não tem agora mais como voltar. A tua mãe aprendeu inglês com 4 anos e nunca esqueceu. Não vou exigir que ele leia. Não, ler, escrever nem precisa. Que ele escreva, porque isso confunde muito a cabecinha. Mas que ele entenda. Porque eu também não quero que, assim, daqui... quando ele tenha 25 anos... Eu vou contar pra vocês. Tava numa loja e tava olhando as coisas assim, tá? Eu acho que eu tava fazendo stories, falando em português. E aí a moça que trabalhava na loja veio falar comigo em português. Só que eu percebi que ela tinha um sotaque. Ela começou a contar a história dela. É porque assim, né? Você começa a falar aqui e a pessoa já começa a contar a história da vida inteira. E aí ela falou que os pais dela eram brasileiros e que moravam aqui na Austrália. Que ela nasceu aqui na Austrália. E que ela ia frequentemente pro Brasil. E por isso ela aprendeu português. Então eu imagino o Ben, com 25 anos, uma pessoa chegando pra ele e ele falou: então, meus pais são brasileiros, mas eu não falo português. Os dois são brasileiros. Vieram do Brasil, imigraram pra Austrália e eu não sei falar nada de português. Nem sei qual o nome das cidades, como é que é o Brasil. E aconteceu outra vez também, lembra nós ali no Audi? Daí o gurizão aquele foi legal. A gurizão veio e falou assim: pô, eu falo português. Super a minha mãe empolgado. É brasileira. Pô, aqui não tem tanto brasileiro pra eu treinar, não sei, pra praticar o meu português. Pô, legal, vocês Aí ele quis ficar conversando ali na fila do supermercado. Ele tava muito empolgado, muito. E foi mês passado isso, né? Foi a história mais recente, E ele super feliz: eu aprendi português porque minha mãe é brasileira. Isso foi muito legal mesmo. Então, olha a felicidade dele, né? Brasileiros, porque a gente tem muito esse calor humano. E mesmo que a pessoa tenha nascido na Austrália, se um dos pais, os dois pais é brasileiro, vai ter um pouquinho de... tem que ter, eu acho, né? Vai ter um temperinho brasileiro. Tem que ter. Por exemplo, quando eu trabalhava com a italiana ali, o pai e a mãe dela eram italianos. Só que a mãe dela veio pra Austrália muito cedo, então ela não falava tanto italiano. E o pai dela falava fluente, que ele veio com 25, 26 anos pra Austrália. E o maior arrependimento dela é não falar italiano. E os filhos dela? Ela fala, né? Não. Se ela já não fala. Mas ela se arrepende, mas ela não ensinou os filhos. Se ela não fala, imagina os filhos. É uma coisa que vai se perdendo de geração por geração, né? Ela sabe algumas palavras e tal, mas fluente. Diálogo. É igual a Joana também, que trabalhava comigo. Ela queria falar grego e não fala. Os pai e a mãe dela são gregos. Sabe algumas palavras também, mas não fala. Isso que a gente tem que incentivar desde pequeno. Porque se arrepende, cara. Porque depois, quando eles se tornarem adultos, eles quiserem aprender, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. É tudo isso de cultura, né? Não é só sobre idioma, mas é sobre a cultura, de suas origens. Sim. Quem que não quer saber as suas origens? Aqui na Austrália tem muito disso, né? A gente falou aqui vários exemplos de pessoas que trabalham com você, inclusive as pessoas que eu encontrei, que a gente encontrou, né? Que um é brasileiro, o pai e a mãe é brasileiro. Então as pessoas sabem a origem delas.
porque tá muito próximo. A migração tá muito próxima, era a mãe ou a avó. O nosso já é uma migração muito mais antiga do Brasil. É que foi pro Brasil, da Itália, da Alemanha pro Brasil. E aí a gente não sabe muito da nossa história e da origem da nossa família. É de muitos lugares. E muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E não foi passado a história São pra frente. 5 gerações. Então, e aí não foi passado pra frente. Não quero também que isso aconteça com o Ben, que ele perca, que a geração dele já perca o português, já perca ali toda a história. E aí a próxima geração, se o Ben já perdeu, a próxima então. Se o Ben tiver filho também, né? No futuro, não sei como é que vai ser. Então qual a recomendação pra quem quer ter filho bilíngue? Faz falar português. Mas é difícil, cara. Tem escolas de português. Mas é difícil. O casal tem que querer também. A família tem que querer, não adianta. Não adianta. Se só o pai ou só a mãe querer fazer a criança falar português, não vai acontecer. E tem que querer muito. É igual o brasileiro também falando inglês com a criança. Pai e a mãe são brasileiras, mas ficam falando inglês com a criança. Porque a criança não entende direito quando fala português. Eu acho o maior erro. Né? Se os dois pais são brasileiros... É um dos erros que muita gente faz. E é natural acontecer isso também. Nossa, mas seja forte. Se os dois pais são brasileiros, seja mas forte é pra falar natural, português. porque a criança não entende direito tu falando português. Aí a criança vai lá e não entende o que tu fala. Daí tu fala inglês pra ela entender. E assim vai. Você já viu um vídeo acho que é um vídeo ou alguém que falou, não me lembro. Que a mãe ficava falando, vai tomar banho. E o menino não fazia nada. Aí ela falou em inglês, só levantou e foi. Que ele não tava entendendo. Então. Nunca viu? Porque ele não tava entendendo. Não é que, tô de birra, não vou tomar banho. É porque ele não tava entendendo que a mãe tava falando, vai tomar banho. Aí fala inglês pra criança entender e fazer as coisas. Mas daí é complicado. Mas não vai aprender nunca. Isso é um assunto bem complicado, tá? Mas daí os dois lados vão se arrepender no É um futuro. assunto bem complicado esse aí. Mas a gente tá aqui pra conversar sobre assuntos complicados. mas Se fosse um assunto fácil, não tinha conversa. Mas é complicado. É porque eu e tu, a gente tem o mesmo pensamento. Tu fala português direto com ele, eu falo português direto Gente, com eu ele. falo português até quando eu tô no parquinho, quando o qualquer Ben tá lugar. com os outros amigos, não importa. Eu ainda falo um pouco de inglês quando estamos fora, assim, quando tem muita gente perto e tal. Mas a Pri, eu nunca vi a Pri falando inglês com ele. Nunca falo inglês com ele. Nunca. Sabe, se um tenta e o outro não quer, então não. E a criança percebe. A criança percebe? E vai começar a falar inglês, não adianta. Certeza. Acaba que entre eles ali, os amigos, eles vão falar, mesmo que as crianças sejam brasileiros, eles vão acabar falando em algum momento em inglês. Eles brincam em inglês, eles vão pra escola, eles estão ali, quantas horas na escola? 5 dias na semana falando inglês. Mas o Ben, ele vira uma chavinha muito rápido. Ele tá saindo da sala, ele já começa a falar português quando ele me vê. Ele tá falando inglês com a professora, ele me vê, já começa o português. É muito incrível. E aí, às vezes, acontece uma coisa no parquinho, e aí ele vem falar comigo em português, mesmo que tenha ali acontecido em inglês, né, com a criança. Ele vem me contar. Então, é a habilidade dele de conseguir também trazer pro português, né, aquela situação. Aconteceu daquele jeito em inglês, tá, ele entendeu, agora ele tá trazendo pro português. A gente tava até com medo no início. Ele teve um atraso, né, de fala, porque ele tava ali... Aprendendo os dois ao mesmo tempo. Aprendendo os dois ao mesmo tempo, e ele criava o próprio... Dialeto dele. E acabava que ninguém entendia nada. A escola até perguntava, né, o que ele tava falando. Ele falou, eu também não sei. Ele quer a própria língua. E aí, eu acho que esse é o período que aí os pais começam... ele tá com muita dificuldade, vai atrasar muito, não vai conseguir acompanhar. Vamos falar inglês com ele. Esse período aí eu fico um pouquinho preocupado. Ele começou a misturar tudo e começou a falar a língua dele ali. Demorou pra falar, e aí quando falou... Até fez fono, né? Fez uma vez só, né? Fez só uma análise. Mas aí era porque tava realmente com contato com 2 línguas. Aí eu falei com a Fono, que é amiga da minha irmã lá também. Ela falou que é normal. Quanto mais quanto mais novo você aprende um idioma, mais chance você tem de fixar. Eu comecei a aprender inglês com 12 anos. Tem coisa que eu lembro até hoje de 12 anos. Imagina o Ben, na idade que ele tá. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar ele mais uma língua. A maioria das escolas ensinam outro idioma. Dependendo da região onde a escola está localizada, ensina francês, ensina mandarim, japonês. Porque essa é a idade que a gente absorve mais. Porque a gente não tem nenhuma preocupação. Nossa cabeça está ali se formando. Você quer vir aqui falar alguma coisa? Você quer vir? Deixa que eu falar. Que isso, hein? Agora falando dele, então... E agora ele tá aqui. Decidimos trazer nosso convidado especial. Onde que vocês estão gravando? Lá, ó. Lá, Eu não vi que tinha. Não vi que tava lá a câmera?
Então, como que é seu nome? Benjamin. Em inglês, como é, Benjamin? Benjamin. Qual é a sua fruta preferida? Uva. Ah, é? E o Como é que é ovo em inglês? O quê? Como é que é ovo em Não, eu inglês? só quero falar português. Não, mas fala Eu só... só falei em português. É verdade? É verdade. Quem assiste a gente É só fala verdade. português. É verdade. E o que você fez hoje? Hoje eu fui andar de bike em um lugar de semáforos. E você gostou? Sim. O que você mais gostou desse parque onde tinha os semáforos? Tipo, parando, tipo, andando, depois, tipo, você tava girando, sabe? Aquele negócio que você gira, depois, tipo, sei lá. e tem todas as placas, sabe? Tem todas as placas? Bem legal. E agora o que você tava fazendo quando a gente tava aqui gravando? Jogando videogame. Qual é o jogo que você joga? Minecraft. Você já assistiu o filme do Minecraft? Sim. No cinema, é? É. Foi divertido? Sim. Canta uma música do Minecraft, então. É inglês? Então, canta só uma... Não. Do Steve. Não. Tá bom. Então, você quer dar um beijo e tchau lá pro pessoal? Dá um beijo em tchau em inglês. Só pra eles verem que tu sabe falar inglês também. Porque eles duvidam que tu sabe falar inglês e português. Por quê? Eles acham que tu só fala português. Você sabe falar inglês? Sim. É fácil. Você botou isso no YouTube? Isso. Na imagem. A imagem do É computador. do computador. Então dá tchau lá pra eles. Fala. Vai direto? Tá bom. Vergonhado! Mas adoro uma câmera. Acho que eu sei fazer falar, pelo menos. Consegui mostrar pra vocês ele falando. Mas viu como ele sabe até quem assiste. Aham. Né? Eu lembro quando a gente foi pro Brasil, 2023, que a gente tava no shopping, eu lembro exatamente a cena, subindo a escada rolante e ele falando, todo mundo aqui fala português. Isso é importante também pra ele. Ele viu que tem um país inteiro onde milhares de pessoas falam português. Que não é só o pai e a mãe, porque naquela época ele achava, é só minha família ali, né? Meu pai, minha mãe, os meus Meu avô, minha tios, avó. meu avô e minha avó que falam português. E aí, de repente, ele tava num país onde todo mundo falava português. E naquela época ele ainda não entendia direito o inglês, não E conseguia ele não se falava comunicar. direito também. Ele ainda não falava direito? Ele não falava tão direito português. Vocês viram falando até tipo? E É. como que vocês botaram Sei aquilo lá, ali? semáforo. Semáforos. Semáforos. Até que você fala no plural, semáforos. E ele fala umas gírias de desenho também, né? Maneiro. É. Que maneiro esse carro. Aprende naturalmente, igual a gente também aprende o inglês. Sim. As gírias, né? Você principalmente que aprendeu na Austrália. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like cabuloso aqui pra nós. Não esquece de se inscrever no canal e seguir as nossas outras redes sociais. Estamos no Instagram como Oi Austrália, Oi Barista e Oi Talks. Você pode assistir todos os episódios do Oi Talks no Spotify e no YouTube também. Se inscreve aqui no canal, que tem 3 vídeos novos por semana no YouTube. E toda segunda-feira tem episódio novo do Oi Talks, 7 horas da noite, horário da Austrália, e 6:30 da manhã, horário de Brasília. E se você assistiu até aqui, escreve aí, bilíngue. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, raça. Abraço. Tchau.